maior empresa de assistência técnica e extensão rural responsável e sustentável. Desde 1948, a Emater estende a mão para produtores rurais que visam expandir sua produção com responsabilidade e sustentabilidade, acompanhando sempre as transformações do espaço rural e urbano, promovendo concursos que geram a valorização, o reconhecimento e maior visibilidade de nossas riquezas, respeitando a diversidade, garantindo a segurança alimentar, redução da pobreza e combate à fome. Além disso, a Emater apoia e participa de projetos que têm como foco a responsabilidade social e a preservação do meio ambiente. Tudo isso só é possível porque a Emater atualiza e capacita seus profissionais com o que há de mais moderno nas diversas áreas do setor agropecuário. Semear cooperação, cultivar união, colher retribuição. Este é o trabalho da Emater. Estamos juntos nas cadeias produtivas de leite, café, queijo, cachaça, fruticultura, doces e a partir da cooperação de iniciativas públicas e privadas, a Emater orgulha-se dos 2 milhões de atendimentos anuais realizados e dos 350 mil agricultores familiares assistidos. Junto à Secretaria de Estado de Educação, a Emater orienta os agricultores familiares a participarem do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, e presta assistência técnica para a implantação de hortas escolares. Atualmente, já são mais de 3 mil escolas estaduais e 15 mil agricultores beneficiados por essa parceria. É a Emater, promovendo o equilíbrio entre as necessidades do campo e da cidade. Com a ajuda da Emater, nós participamos de feiras, itinerantes. Conseguimos também acessar o PENAI, entregamos para as escolas municipais de Nova Lima. A Emater é um órgão que sempre está preocupado com o bem-estar das empresas, sempre defendendo a causa do produtor. Renovação com vários cursos que nós precisamos ter, para a cada vez mais melhorar a nossa qualidade. Quem ajudou a gente a montar a associação foi a Emater. Então, desde 2005, a gente tem acompanhamento da Emater direto. Na década de 60, meu avô já tinha assistência técnica. Na época era ACAR. Então, eu lembro bem quando criança, chegava o Jeep, um Jeepinho, aquele modelo 51, da ACAR, chegava na fazenda do meu avô. E não para por aí. Alguns dos grandes projetos da Emater já estão se concretizando, como a implantação da primeira micro-usina solar fotovoltaica. É a Emater, praticando a sustentabilidade. E a Emater também proporcionando qualidade através das capacitações, investindo em tecnologia e melhorando cada dia o seu atendimento, sobretudo aos agricultores familiares, que é o nosso grande público-alvo. Nessa perspectiva da sustentabilidade, ela quer cada vez mais estar levando e dando a sua contribuição efetiva nesses anseios, dentro daqueles princípios universais que são os balizadores para toda a ação que o Pacto Global assim pede que as empresas apresentem a sua contribuição. Essa é uma das razões que nós buscamos a nossa adesão ao Pacto Global, sendo a primeira empresa pública do país, no seu ramo de atividade, a ter essa adesão, o que ocorreu agora em julho de 2022. Emater, extensão rural com responsabilidade e sustentabilidade, otimizando oportunidades, promovendo o equilíbrio, unindo famílias, respeitando a terra, preservando a vida. Emater, conectando pessoas, ideias e soluções. Compõe também a nossa mesa de honra a senhora Helenice Cristine Ferreira, delegada de Polícia Civil de Minas Gerais, representando a chefe de Polícia Civil, Letícia Gamboge.
Agradecemos todos os convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Carlos Henrique, coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite à família Emater. Prazer muito grande poder estar aqui nessa noite, uma satisfação enorme poder ser autor desta justa homenagem de 75 anos da Emater, tendo como também signatário desta homenagem meu querido amigo, deputado Antônio Carlos Arantes. Mas eu quero saudar aqui nosso querido amigo, primeiro secretário da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite. Cumprimentar o diretor-presidente da Emater, caro amigo Otávio Maia, tem feito um belíssimo trabalho à frente dessa empresa. Excelentíssimo senhor secretário adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Ricardo Albanês, neste ato representando o secretário, também amigo, o secretário Thales Almeida Pereira Fernandes, que se encontra em Diamantina. Amanhã estarei lá também, para junto com ele receber a homenagem da medalha JK. Seu presidente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Everton Ribeiro, a senhora diretora-presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, o chamado de professora Nilda de Fátima Ferreira Soares, senhora delegada de Polícia Civil de Minas Gerais, Helenice Cristine Batista Ferreira, representando a chefe de Polícia Civil, a doutora Letícia Gambode. Excelentíssimos senhores e senhoras, deputados e todos que acompanham também esta homenagem na TV Assembleia, é com grande satisfação que vimos a esta tribuna para homenagear a Emater por seus 75 anos de existência. Empresa estatal de nosso Estado, com grande contribuição nacional na produção de alimentos, levando desenvolvimento sustentável para os produtores rurais de todo o Estado de Minas Gerais, especialmente os agricultores familiares que dependem da assistência técnica pública e gratuita. Produto do trabalho criativo de nossa gente mineira e do talento de nossa brasilidade, fundada no pós-guerra em que o mundo se dividia em blocos e desabastecimento alimentar por conta da destruição dos países em conflito, Graçava inovou na pesquisa e apoio aos produtores rurais que, a partir de então, puderam deixar as práticas produtivas tradicionais para terem apoio institucional e tecnológico. Fundada em 1948, a Emater de Minas Gerais está presente em cerca de 810 municípios do Estado de Minas Gerais. É isso mesmo, Otávio? 810? Então, me perdoe o que faltou, são 811. São 811 municípios no Estado de Minas Gerais. E foi a primeira empresa estatal deste gênero a ser criada, e seu trabalho virou referência nacional. A empresa de assistência técnica e extensão rural é a maior empresa pública do setor no Brasil, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais. A empresa é responsável pelo atendimento de aproximadamente 350 mil produtores rurais, especialmente os agricultores familiares responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos que fazem parte da mesa dos consumidores mineiros e brasileiros. Em um mundo em crescimento populacional, nada mais importante para a existência e sobrevivência das pessoas que a produção de alimentos. O trabalho desta empresa é tão importante que é reconhecido nacional e internacionalmente. O trabalho desenvolvido pela Emater alçou o Brasil
ao patamar de produtor de bens agrícolas anteriormente importados, como, por exemplo, feijão, milho, arroz, trigo e demais derivados. O desenvolvimento tecnológico nas cadeias produtivas do café, leite, levando o Estado a ganhar prêmios internacionais na produção de cafés especiais e dos queijos artesanais, fruto de um trabalho a longo prazo exercido por esta empresa no dia a dia, frente aos produtores rurais de todo o Estado. E com o desenvolvimento de novas tecnologias de produção de sementes, insumos, técnicas de plantio, Minas Gerais, o país pôde desenvolver uma fruticultura avançada e produtiva. A título de exemplo, podemos citar o nosso projeto Jaíba, que produz o ano inteiro, tanto para o mercado interno quanto para exportação. Isso só foi possível pelo avanço das tecnologias de produção agrícola e pelo apoio técnico aos produtores rurais, que em Minas Gerais sempre foi exercido pela Emater. Em tempos tumultuados de confronto de ideologias políticas e de mercado, a empresa Emater faz o seu trabalho de forma técnica, procurando constituir formas de gerenciamento, apoio, levando o resultado das pesquisas para o campo, visando o aprimoramento da produção agrícola e sua produtividade. Para isso, tem atuado não somente no apoio técnico a produtores rurais, mas também na constituição de arcabouços institucionais e planejamento de gestão de longo prazo, com consecução de metas de trabalho visando o produtor e homem do campo a melhoria na qualidade de vida da sociedade mineira, especialmente no meio rural. A Emater, diante dos desafios institucionais e legais, em sintonia com o disposto da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, e na Lei 12.188, de 2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, o PENATER. A Emater estabelece como público prioritário agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores, assentados da reforma agrária, povos indígenas, remanescentes de quilombos e demais povos e comunidades tradicionais. Isso faz com que sua gama de serviços atinja um público diverso em toda a sua cadeia produtiva, com ênfase na agricultura familiar, que responde pela maior parte da produção agrícola do país. E sem os inestimáveis serviços prestados por essa septuagenária empresa, talvez não estivéssemos na liderança de produção de alimentos mundiais, produzindo riqueza e gerando renda para milhares de famílias e produtores rurais. Dentre os seus objetivos sociais, se destacam a assistência aos públicos mais vulneráveis e o estabelecimento e manutenção de sistemas de acompanhamento, avaliação de resultados e controle das atividades de assistência técnica e extensão rural, bem como estabelecimento e administração de programa de desenvolvimento visando modernizar constantemente a Emater na busca de sua excelência empresarial, o que é o orgulho para todos nós mineiros. O pioneirismo, a técnica e ciência aplicados à produção agrícola e ao apoio aos produtores rurais fez com que não somente Minas Gerais, mas também, por extensão, o Brasil, multiplicasse em todo o território nacional iniciativas semelhantes de apoio e extensão aos produtores rurais, disseminando políticas públicas, desenvolvimento agroindustrial, agrícola, tecnológico e governança nesse segmento. É inovador em todos os aspectos o trabalho da Emater, que muito deve se orgulhar o povo de Minas Gerais. A Emater 2023, com seus 75 anos de pioneirismo, desenvolvimento, extensão e inovação tecnológica para o setor agropecuário mineiro,
é exemplo para todo o Brasil e, quiçá, para o mundo. Mundo esse, tão carente de alimentos e produtividade agrícola responsáveis, diante dos desafios das mudanças climáticas e do aumento populacional. Nesse aspecto, a Emater é pioneira tanto no desenvolvimento de técnicas inovadoras, quanto pelo apoio aos produtores rurais que, antes de sua existência, não tinham nenhum canal de aperfeiçoamento das atividades rurais. Esses produtores rurais, que até então eram deixados à sua própria sorte, passaram a ter, por parte do Estado de Minas Gerais, apoio técnico e institucional. Aqui ressaltamos a persistência de seus fundadores, funcionários e pesquisadores que criaram um centro de excelência no campo alimentar e da produção agrícola. A Emater, associando planejamento, pesquisa e governança sistêmica, tem procurado associar o que há de mais moderno na pesquisa agrícola com os novos desafios dos tempos modernos em relação ao meio ambiente, gestão agrícola de pequenos e médios produtores rurais, melhorando diuturnamente suas unidades de atendimento em todo o Estado. Associando competência técnica, apoio institucional a produtores rurais, pesquisa e desenvolvimento agrícola de sementes e de plantio, Minas é exemplo da criatividade institucional de governança na produção de alimentos aqui e alhures. Assim sendo, nada mais justo que render homenagem nesta Assembleia, representando o povo de Minas Gerais, aos 75 anos de sua fundação e parabenizar seu presidente, diretores, funcionários, os e as extensionistas por seus relevantes serviços em prol de uma sociedade com segurança alimentar e com desenvolvimento agropecuário. Meus parabéns a essa empresa mineira de sucesso. Feliz aniversário, Emater. Toda a consideração e honra aos seus 75 anos de existência. O nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nós registramos e agradecemos as seguintes presenças: senhor José Antônio de Freitas Campos, assessor especial da presidência do Ceasa Minas; Felipe Rodrigues Ávila, diretor técnico operacional, Ceasa Minas; Manuel Mário, presidente da Alagro. O deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado Carlos Henrique, farão a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao senhor Otávio Maia. Por gentileza, se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: em 1948, foi lançada a pedra fundamental da instituição que viria revolucionar a agropecuária em nosso estado. A empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, Emater MG. Sempre fiel ao seu compromisso de difundir conhecimento para a melhoria da produtividade e da qualidade de vida dos produtores de agricultura familiar, a Emater de Minas logo se retornou referência nacional em serviços públicos de assistência técnica, econômica e social às pessoas do campo. Hoje, graças a um trabalho pautado em inovação, sustentabilidade, inclusão e seriedade, essa empresa pública garante segurança alimentar, emprego e renda digna a mais de 300 mil famílias nos 785 municípios mineiros onde atua. Por esse extraordinário serviço prestado ao Estado e ao país, no aniversário de 75 anos de sua fundação, a Emater MG recebe merecida homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 11 de setembro de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente.
Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor Otávio Maia, diretor-presidente da Emater. Boa noite a todos. Começo cumprimentando o dispositivo, começando pelo nosso amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, que fala que tem a Emater no nome, né, deputado? Antônio Carlos Arantes, a Emater que foi, em 48, fundada como ACAR, tem na sigla do nome do deputado Antônio Carlos Arantes essa analogia. E ele, como participante do Clube 4S, sempre fala que traz a Emater no nome, e não só no nome, né, deputado, na parceria, e agradecer por todo esse trabalho em conjunto. Cumprimentar também e mandar um abraço para o Tadeu, né, nosso presidente da Assembleia, quem você representa. Deputado Carlos Henrique, coautor dessa homenagem, né, eu gostaria, autor, né, coautor, o deputado Antônio Carlos Arantes, agradecer muito, não só a homenagem, mas também todo o caminho percorrido em parceria que temos em conjunto, deputado, e dizer que o agricultor familiar preza por essas parcerias, né, e que a gente tem a cada dia prezado e fortalecido. Então, te agradecer muito por toda essa parceria e por todo esse carinho com o setor agropecuário, com a Emater, como ator de desenvolvimento do setor agropecuário. Então, queria muito te agradecer por toda a parceria e carinho. Doutor João Ricardo Albanês, esses dias perguntaram quem que era João Ricardo, num dos eventos que a gente estava, né, Albanês? Conhecido como Albanês, representando o nosso secretário Tales, secretário adjunto, né, Albanês? E não posso deixar de falar que é de carreira da Emater, né, que mostra o prestígio também dessa casa frente aos demais órgãos do sistema de agricultura, pecuária e abastecimento do nosso Estado. Então, te agradecer também por toda a parceria, cumprimentá-lo e mandar um forte abraço, né, para o nosso secretário Tales, que, infelizmente, não pôde estar presente hoje, mas também por um outro grande motivo, está sendo homenageado com a medalha JK em Diamantina, e ele teve que ir já para um compromisso, né, anterior, o evento ainda vai acontecer, e pediu para o senhor representá-lo, e já me ligou, já deu os parabéns para transmitir para toda a família Emater, e parabenizá-lo também, né, pelo reconhecimento que o ano passado a Emater, como instituição, recebeu. Tive a honra de estar lá em Diamantina, junto com todos os colegas da Emater. Então, cumprimentá-lo e agradecê-lo por todo o apoio e parceria. Também o nosso superintendente do Ministério, do MAPA, representante em Minas Gerais aqui do Ministério, Everton, que eu vou dizer que também é da Emater, né? Então mostra um pouquinho desse prestígio dessa empresa, que agora completa 75 anos. Everton, obrigado por toda a parceria, né? O Ministério, o MAPA, com o seu ministro, Carlos Fávaro, as duas vezes que eu encontrei com ele, ele fala: Otávio, a Emater de Minas Gerais é referência para o Brasil. Então, esse reconhecimento também é muito importante, né? Nos traz, sim, uma gratidão, a gente fica gratificado por ouvir isso, mas também nos traz uma responsabilidade muito grande, né, que realmente ser uma referência numa área tão prioritária para o desenvolvimento, da melhoria de qualidade de vida de um setor, do campo do nosso país, também é uma responsabilidade muito grande, né, que vem com esse reconhecimento. Então, obrigado pela parceria, pela presença. Também a professora Nilda, como já falou o Carlos Henrique, nossa grande parceira, presidente da nossa querida EPAMIG e também membro do nosso Conselho de Administração da Emater, né, Nilda? Então, está com a gente duplamente nesses desafios de apoiar o setor agropecuário do nosso Estado, construindo pela EPAMIG as soluções que a gente da extensão leva para o campo, né? Então, a gente precisa, cada dia, estar mais conectados para a gente trazer do campo as demandas para que as soluções da pesquisa cheguem através delas com o nosso retorno para eles. Então, agradecer, porque a gente sabe que temos trabalhado muito nesse sentido, né, Nilda? E a gente sabe que tem muito caminho para percorrer, né? E cada dia vamos percorrê-lo, sim, em parceria, de mãos dadas. E a nossa delegada de Polícia Civil, Helenice Cristine Batista Ferreira, representando a Letícia Gamboge, que eu sou servidor de carreira do Estado, já conheço a Letícia de outras oportunidades, então mando um abraço para ela, né, que a gente tem já também, como servidores públicos de carreira, algumas parcerias aí ao longo desse tempo. Bom, gente, é difícil estar aqui para falar hoje sem engasgar um pouquinho, né? Eu vendo o vídeo, já engasguei, já me emocionei um pouco,
ouvindo as palavras do Carlos Henrique, a gente fica realmente emocionado por trazer um pouco da trajetória desses 75 anos dessa empresa, que tem um dos principais ativos que uma empresa pode ter, principalmente no serviço público. É a boa avaliação daqueles que recebem o serviço público, que é prestado por ela. Então, uma das pouquíssimas instituições que eu conheço que tem porta aberta para aquele que recebe o serviço público. Eu brinco que o pessoal da Emater, o extensionista da Emater, entra pela porta da cozinha do produtor. Tem tapete vermelho para entrar dentro de uma propriedade rural. E isso é porque ela realmente, nesses 75 anos de história, construiu um trabalho de parceria com esse público que ela atende, que precisa tanto desse apoio da assistência técnica da extensão rural. Vejo aqui também a minha família presente, que traz um pouco mais de dificuldade para falar, sem me emocionar, mas eu vou tentar. Bom, primeiro eu queria agradecer a Deus pela oportunidade e pela honra de estar aqui representando uma instituição dessa envergadura, né, da Emater, de 75 anos de história em Minas Gerais, de ser referência nacional, reconhecida, né, por todas as instituições, mas principalmente reconhecida pelo público que ela atende. Já tivemos, né, Gelson, Cláudio, tivemos em São Paulo recebendo o troféu da revista Globo Rural, a gente fala que é o Oscar, né, do setor agropecuário, e ano após ano a Emater tem esse reconhecimento. Já tivemos em Ouro Preto recebendo a medalha da Confidência, já tivemos em Diamantina recebendo a medalha JK. Estamos aqui hoje recebendo uma homenagem tão linda, né, da Assembleia Legislativa, mas eu acho que o principal reconhecimento e homenagem que a gente recebe é o testemunho do produtor rural que a gente atende. E isso realmente eu falo que nos traz uma gratidão, é muito gratificante para nós, é motivador. Eu me motivo a cada dia por fazer o meu melhor, por ter oportunidade de ouvir da boca de uma pessoa que está ali passando, faça chuva, passa sol, passando as dificuldades dele, mas tem a gratidão e o reconhecimento do trabalho que a Emater faz. Então, eu quero muito agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui representando essa instituição que faz isso acontecer. Faz o apoio ao pequeno agricultor em Minas Gerais acontecer. E faz do pequeno produtor, do agricultor familiar, um agricultor que tem prosperidade, que tem melhoria de qualidade de vida. E aí a importância da Emater nesse processo. Eu lembro de alguns casos que eu já ouvi pelas rodadas por esse interior. Eu não vou citar nomes, mas vou dar os exemplos. Né, em São João Batista do Glória, um casal produtor de queijo que eu visitei, claro, já está numa situação hoje, né, recebendo prêmios internacionais, inclusive recebeu recente, essa semana, prêmio no maior torneio mundial de queijos na França, e eles me falando um pouco do testemunho deles, de que eles mexiam em outro ramo, do comércio, e, infelizmente, passaram por uma dificuldade tão grande que tiveram que descontinuar a atividade deles. E a Emater não tinha nada a ver com a história, era um ramo de comércio, de construção civil, e o extensionista da Emater, conhecendo a realidade daquele casal, falou, olha, vocês poderiam ir num curso de produção de queijo que a gente está ofertando aqui. E hoje eles são uma grande referência em produção de queijo, em turismo rural, e recebendo prêmios, como eu disse, na França, no maior torneio mundial de queijos. Então, é um exemplo de como a extensão rural pode transformar vidas. E, assim como ele, nós visitamos recentemente em Carmo do Paranaíba, um grande produtor de queijo hoje, que não só produz queijo, vende leite, produz genética bovina, e ele fala que começou com uma bezerra e assistência da Emater. E hoje ele produz 12 mil litros de leite e boa parte deles, mais de 30%, destina ao queijo, mas também produz genética bovina, venda de animais. Então, você vê que o poder da transformação da extensão rural está presente ali. Outra comunidade que me chamou muita atenção, que eu visitei, foi lá na Forquilha do Rio, Pedra Menina, né, em Otto Caparaó, onde as pessoas que estavam ali, né, Sérgio, eles se transformaram em produtores dos melhores cafés do mundo, a gente pode falar isso, que colecionam títulos nossos de concurso de qualidade do café ano após ano, né? Papa títulos, né? E você vê ali naquela comunidade a transformação que foi feita. Você vê ali todas as casas muito bem construídas,
todas as casas bem acabadas, né, a qualidade de vida daquele povo, montando cafeterias, explorando também o turismo rural. Então, a gente vê o poder da transformação da extensão rural nesses exemplos. E hoje eu vi uma matéria, inclusive no site da Emater, mostrando o poder da atuação da Emater na transformação da produtividade de um produtor de peixe, que ele aumentou 1000% a produção dele de peixe, com o trabalho da extensão rural e a adoção das tecnologias que são divulgadas ali pelo extensionista da Emater. Então, são alguns exemplos, né, e que mostram um pouco da diversidade da nossa produção. Tem café, tem queijo, tem peixes, mas também nós somos uma bacia leiteira, produção de fruticultura, também falado aqui pelo Carlos Henrique. A gente tem uma diversidade muito grande de produção em Minas Gerais, e isso demanda da Emater uma diversidade de atuação, não só nas diversas culturas, mas também na multiplicidade das demandas que os produtores rurais têm para com a Emater. Então, a gente trabalha desde dentro da porteira, que a gente fala, né, das práticas agropecuárias, boas práticas de produção, manejo de pragas, mas também para fora da porteira, a parte da comercialização é ainda um gargalo. A gente tem trabalhado fortemente, inclusive temos uma audiência pública essa semana aqui, né, deputado Antônio Carlos Arantes, para falar das feiras livres, e vai ser o dia que nós temos uma feira livre mensal aqui nessa casa, que leva essa oportunidade de valorização dos produtos por meio das feiras livres. E, sem querer dar spoiler, mas já dando, nós vamos trazer um relatório sobre como a gente está fazendo feiras livres por todo o estado de Minas Gerais. Só para falar um número aqui do relatório, são mais de 700 municípios com feira livre em Minas Gerais. Então, mostra que realmente é uma ferramenta potente de valorização e de comercialização da agricultura familiar. E aqui nessa casa recebe mensalmente uma dessas feiras. A gente tem também no Minas Casa, né, Vitório? Lá a feira mensal também, trazendo para Belo Horizonte os produtos de qualidade da agricultura familiar. É um público que precisa conhecer um pouco mais o trabalho da Emater e valorizar mais os produtos da agricultura familiar. E a gente tem esse trabalho. E dentro da parte de comercialização, temos também uma política pública importantíssima, que é o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, que em Minas Gerais também virou referência, que muito nos orgulha, mas também como a dualidade do orgulho e da responsabilidade. E a gente tem uma parceria forte com a Secretaria de Educação, onde a gente conseguiu transformar a realidade da merenda escolar em Minas Gerais, na rede estadual de ensino, que hoje a gente tem, pode dizer que temos tilápia, temos shiitake, temos morango, tem tropeiro. Eu vi, foi muito interessante, eu vi uma reportagem do Igor, secretário de Educação, numa escola, perguntando qual que é o principal cardápio. Aí cada aluno falava um falava que era o tropeiro, para ele era o melhor, o outro falava que era o estrogonofe, o outro falava que era o peixe, e graças a Deus a gente tem um cardápio robusto hoje de merenda de qualidade, fruto da agricultura, da produção de alimentos saudáveis da agricultura familiar, com esse apoio que a Emater promove junto a esse público. Então, a gente tem um orgulho muito grande de dizer que a extensão rural em Minas é muito forte. 75 anos de história como referência, mas que foram construídos com suor, né, empenho, dedicação e coração e alma dos extensionistas da Emater. Hoje, somos aproximadamente 1.800 empregados, mas grande parte também já passou por aqui. Estou vendo o Francisco representando os aposentados da empresa, que saem da empresa, mas não saem da família Emater, né, que a Emater continua no coração. E é fruto desse trabalho árduo de amor à causa e amor ao produtor rural, que a Emater consegue essa visibilidade que tem, essa referência que é, e essa boa avaliação do público que ela atende. Então, nós temos várias outras políticas públicas para falar do leque de atuação, em parceria com a Secretaria, a regularização fundiária, importantíssimo, né? Aquelas famílias que, às vezes, passaram anos, algumas décadas na terra e não tinham a propriedade da terra, e a gente consegue esse primeiro mandato do governador Romeu Zema, nós conseguimos entregar mais de 5.000 títulos, né, Albanês? Com a meta agora de mais de 7.000 para o segundo mandato, né? Então, a gente... E esse número já é histórico, né? Os 5.000 títulos já é recorde, e a gente quer aumentar e atender mais de 7.000 agricultores com títulos de posse da terra deles. Então, a gente tem uma gama de atuação muito grande, PAA, garantia safra, seguro safra, né? Então, a gente tem um leque muito grande de atuação. E eu queria terminar aqui dizendo, né, que agradecendo principalmente ao produtor rural que confia na Emater, e dizer que ele pode, a cada dia mais, confiar na Emater, porque a cada dia mais, embora 75 anos possa remeter, né, algum sinal de velhice,
mas não é o caso da Emater. A Emater está cada dia mais forte, mais jovem, mais pujante, e a gente trabalha cada dia mais para fortalecer esse trabalho. Não poderia deixar de estar aqui o Manuel Mário para lembrar de uma atividade da Emater importantíssima e fazer um convite para todos, que é o Museu Mineiro da Extensão Rural, que a gente vai guardar, resgatar um pouco dessa história que eu falei um pouco aqui, e estamos dando o nome do Alisson Paulinelli a esse Museu da Extensão Rural. Hoje é dia do Cerrado, e no dia do Cerrado, lembrar aqui do Alisson Paulinelli também é primordial, né? O legado que ele nos deixa da agricultura sustentável dos trópicos, ele nos traz uma responsabilidade de manter esse legado. E ele vai ser eternizado lá no museu. Convido a todos, dia 6 de outubro, às 14 horas. E a Rede Paulinelli, né, Manuel, tem nos apoiado aí nessa iniciativa, e queria reforçar esse convite a todos. Então, gente, muito obrigado a todos pela oportunidade e viva a Emater. Obrigado, gente. Senhoras e senhores, com a palavra o primeiro secretário da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Henrique, coautor deste requerimento que deu origem a esta homenagem. Deputado Carlos Henrique, é muita satisfação para a minha pessoa em compartilhar com Vossa Excelência essa tão importante homenagem. Não só pela nossa amizade, pelo reconhecimento que eu tenho em você como parlamentar, mas pelo trabalho que você também tem feito, e muito bem feito, na defesa dos nossos produtores via Emater. Então, muito obrigado aí por estar conosco e fortalecendo esta tão importante homenagem. Cumprimentar o Otávio Maia, nosso presidente, diretor-presidente da Emater, o Cláudio Bortolino, o Gelson também, a diretoria, né? Feliciano, vários amigos, Vitório, né, agora também na diretoria, enfim, todos os colaboradores da Emater que estão aqui presentes, que estão também nos assistindo aí pelas redes sociais. Queria cumprimentar também o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais, Dr. João Ricardo Albanês, representando o Dr. Tavis Almeida, nosso secretário de Agricultura. Muito obrigado pela presença, também os demais que estão aqui presentes da Secretaria de Agricultura, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o Everton Ferreira. Muito obrigado, Everton, pela sua presença também. A senhora diretora, presidente da IPAMIG, a professora Nilda de Fátima Ferreira Soares, que queria estar conosco aqui também. Também a senhora delegada de Polícia Civil de Minas Gerais, a doutora Ivenice Cristine Batista Ferreira, representando a chefe de Polícia Civil, nossa amiga, doutora Letícia Gomboge. Muito obrigado também pela presença. E cumprimentar todos que estão aqui presentes conosco, todas as lideranças, todas as autoridades. E dizer da nossa satisfação de estar podendo homenageando a Emater, que no dia 6 de dezembro de 1948, nascia em Minas Gerais, por iniciativa do então governador Milton Campos. Nascia via ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. Naquela época, Minas Gerais enfrentava muitos problemas no campo. Haviam poucas estradas rurais, nenhum saneamento básico, médicos, hospitais, escolas. Enfim, imperava a cultura da subsistência e poucos conseguiam romper com a condição de miséria no campo. A ACAR, em convênio com a American International Association for Economic and Social Development, AIA, né, a sigla, teve a missão de viabilizar recursos através de uma espécie de crédito rural supervisionado que, além de financiar atividades produtivas, sempre orientadas por seus técnicos, também proporcionava a possibilidade de tomar recursos para melhorar as duras condições de vida das famílias rurais. O primeiro escritório foi aberto no município de Santa Luzia, eu confesso que eu não sabia. E, posteriormente, também foram abertos escritórios em Pedro Leopoldo, Ubá e Curvelo.
Cada escritório possuía uma equipe composta de supervisor agrícola, que poderiam ser engenheiros agrônomos, médicos veterinários ou técnicos agrícolas, e uma supervisora doméstica, geralmente uma professora ou até enfermeira. As primeiras atividades envolvidas eram a difusão do uso de capineira, a introdução de sementes híbridas de milho, o combate à formiga, à saúva, né, os carrapatos, os bovinos, a verminose suína, a difusão da importância do filtro de água, a difusão de construção de uso de fossas sépticas, né, secas, a melhoria da habitação e saneamento básico, formação de hortas pomares domésticos, a utilização de livros para a contabilização dos recursos da fazenda, a organização de grupos de mulheres. Ao decorrer dos anos, as atividades desenvolvidas pela ACAR foram sendo diversificadas e tornaram-se um modelo de sucesso para outros estados brasileiros que passaram a criar as suas associações, até que, em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira criou a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, ABCAR, que tinha a incumbência de coordenar, supervisionar e disponibilizar recursos federais às associações então criadas pelos estados. Em 1974, sob a gestão do então ministro Alisson Paulo Neve, que era ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi criada então a Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, diretamente vinculada ao Ministério da Agricultura e que passou a coordenar as EMATERs, empresas públicas vinculadas à Secretaria de Estado da Agricultura, em substituição às ACARes. Em 75, através da Lei 6.704, de 28 de novembro de 75, foi então criada a Emater, em substituição à ACAR, cujo objetivo é planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando a difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para o aumento da produção e produtividade agrícolas e melhoria das condições de vida do meio rural do Estado de Minas Gerais, de acordo com as políticas de ação do governo estadual e do governo federal. A Emater hoje tem aproximadamente 1.851 colaboradores, que está presente em mais de 800 municípios, e seu trabalho é uma referência nacional. A empresa é responsável pelo atendimento e aproximadamente 350 mil famílias. Ou seja, é um sucesso, né? Quando se fala de Emater, nós podemos falar de resultado. O Otávio andou falando na nossa ligação com a Emater, e eu posso dizer para vocês que realmente é isso mesmo. Né? A Emater, que nasceu como ACAR, e nos anos 67, por aí, eu muito jovem, muito criança, morando no bairro rural do Mato Dentro, no Jacuí, lá tinha apenas 4 jipes que circulavam ali num raio ali da nossa propriedade, num raio de 15 quilômetros, tinha 4 jipes. Eu conhecia os barulhos de todos à distância. Mas tinha um também que eu conhecia, e essa era a minha paixão, era o jipe da Emater. Então, quando fazia o barulho, principalmente quando a gente estava numa região chamada do Cerradão, que a gente ia levar os bois para descansar ou para buscar, para carrear, e eu e meu irmão, a gente ouvia o barulho do jipe. Aí eu falava, esse é o jipe do João Gomes, esse é o do José Horácio. Aí, mas eu queria ouvir o barulho do jipe da ACAR. Aí eu falava, esse é o meu jipe, porque a ACAR, Antônio Carlos Arantes, era uma paixão por aquele jipe. Mas não era pelo jipe também, gente, era porque ali tinha um técnico, ou muitas vezes 2, até 3 técnicos. E eles paravam, cumprimentavam a gente indo para a escola, que tanto de criança, vinha o jipe, eu já falava, está vindo o meu jipe. O jipe passava devagarzinho, eu parava. Aquilo criou ali, não é, como se diz, o amor. Eu emociono, sabe, gente, que o coração, a Emater passou a estar dentro da gente. E quis Deus que, em 77, né, a Emater abrisse o escritório em São Sebastião do Paraíso, em Jacuí. Tinha a Regional São Sebastião, tinha escritório em Monte Santo, quem nos atendia era Monte Santo de Minas. Mas aí o de São Sebastião do Paraíso é que passou a atender Jacuí, lá com o Zaparov, com o Salvio, com
o Jorge Megabe, que era veterinário, e com a Lígia, que era bem-estar social. E aí era aquela alegria aí, Emater, no nosso Mato Dentro. E eu, muito jovem, ali foi a provocação. Eu falo que eu fui criado numa família muito unida, né? Apesar que eu perdi minha mãe muito novo, minha mãe tinha 27 anos, eu tinha apenas 5. Mas meu pai e meus avós nos criaram numa família de muito unida, muito católica. Família de fé, não quer dizer que não sendo católica não é de uma família de fé. Mas eu posso dizer que aquilo ali foi o nosso alicerce, a nossa família. Mas, acima do alicerce, teve a moldura. A Emater me moldou. Aquela moldou para avançar, para acreditar, para ter esperança. E, de vez em quando, nós recebíamos lá o pessoal aqui da região, inclusive seu pai, o Sérgio Regina. Viu, Sérgio? Eu lembro do seu pai lá no Mato Dentro, falando de agricultura sustentável, há mais de 40 anos atrás. Que hoje que se fala muito, mas naquele tempo pouca gente sabia o que era isso. E aquela ligação com a Emater cada dia se tornava mais forte. E o presidente do grupo, né, 4S, quem está nos assistindo pela televisão talvez nem saiba o que é 4S. 4S é um modelo que a própria CAR foi financiada com recursos internacionais dos Estados Unidos. E lá tinha, Carlos Henrique, tinha um modelo de promoção da juventude, chamado 4S. 4S é você saber ter saúde, você ter saúde para melhor sentir e para melhor servir. Ou seja, saúde, sentir, saber e servir. Que coisa mais... Quem sabe tem esses 4S no teu coração, na tua ação, na sua mente, vai ser uma pessoa de bem. Então, eu falo que isso foi a Emater, né? Conseguiu incutir no meu coração o 4S, que hoje, até hoje, a gente põe esse 4S na prática, né? E foi aí que, do 4S, a promoção ali daquela juventude, a gente se destacou. Em 1980, eu tive a alegria de receber do governador Francilino Pereira o jovem destaque de Minas Gerais, ganhei o Jeep de bronze. Agora, recente, eu ganhei o Jeep de dourado, né? A gente fica muito feliz como parlamentar também, que destacou. Mas aquilo ali foi mais um incentivo. E ali nós criamos a Associação dos Pequenos Produtores, com 51 produtores. Quando eu digo isso, é Emater junto, em tudo. E depois quis o destino que eu me tornasse prefeito da minha cidade. Mas foi tudo em função do trabalho em parceria com a Emater, orientado pela Emater. E quis Deus que hoje eu me tornasse, hoje não, já há quase 20 anos, deputado estadual. Ou seja, a Emater está presente no meu dia a dia, em todos os sentidos. E é por isso que eu tenho muita alegria de falar que eu sou apaixonado pela Emater. Eu sou cria da Emater. Essa é a minha fala e é a verdadeira. E, como parlamentar, a nossa alegria de poder ter trabalhado com resultados importantes, onde a Emater está presente em tudo. Né, Vitória? Na nossa Feira Livre, porque a gente promoveu em tantos municípios, criou em tantos lugares, apoiou a criação da Feira Livre, inclusive da Aproxima, aqui de Belo Horizonte, junto com o Senar, com a FAEM, com a Emater. E depois a nossa feira aqui, que é um sucesso. Aqui não é só lugar de vender produtos, não. Aqui é um lugar de vender esperança, alegria para as pessoas, promoção de renda, mas é um espelho para aqueles produtores vender para em outros lugares também, porque aqui é um espaço, é a casa do povo mineiro. A nossa alegria de ver que um projeto tramitou aqui, virou lei, um projeto do queijo artesanal, com apoio da Emater, do começo ao fim, do IMA, né? O IMA em todas as áreas, juntos, do Ministério da Agricultura, da mesma forma, nossa secretaria, né, João? Quantas reuniões esteve conosco aqui? Do Certifica Minas, quando se fala de café, o mineiro achava que produzia café bom, né, Serginho? Hoje, através da Emater, através do Certifica Minas, a gente descobriu que produz, é como você disse, Otávio, produz o melhor café do mundo. Foi através da Emater, foi através do Certifica Minas, foi através da parceria com a FAEM, com o Senar, né? Foi através da Emater que tantos outros projetos avançaram, a agroindústria familiar, inclusive de minha autoria aqui também, o PAA familiar, que é uma realidade também, dos biofertilizantes, que aprovamos agora recente, tem muito aí a mão do Serginho e do Tinoco, da nossa Emater,
e muito do Dr. Alisson Palminelli, que hoje não está mais conosco presencialmente, mas espiritualmente ele está, porque quando ele falava de Emater com a boca muito cheia, né, a paixão pela Emater. E sim, tantos projetos da Delegacia Rural, nossa delegada está aqui presente, sabe o que eu estou falando, a importância da defesa do produtor rural, onde a Emater sempre foi muito aliada. Ou seja, é muita alegria para nós e o simbolismo desta homenagem para mim, presidente, ela é muito maior do que qualquer outra homenagem. Porque se eu estou aqui nesta mesa, nesta cadeira, já indo para o 6º mandato, eu devo muito à Emater. E quero aqui agradecer aí o reconhecimento de vocês, a parceria e o apoio que tem dado, e muito. E agora, gostaria de manifestar aqui as palavras do nosso presidente, nosso grande amigo, nosso presidente Tadeu Martins Leite. Onde ele diz que, em sintonia com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária... Estou pulando a folha aqui. Onde ele diz que esta casa reconhece, nesta homenagem, os 75 da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater, a maior empresa pública do setor no Brasil, com uma história de excelentes serviços ao meio rural e que resultam na melhoria da qualidade de vida de toda a população do Estado. Ao atender pela assistência técnica os pequenos produtores rurais e ao executar programas de incentivo ao associativismo e cooperativismo voltados para a educação rural e a difusão de novas tecnologias, a Emater promove, em última instância, o desenvolvimento sustentado de toda a sociedade mineira. Uma agropecuária dinâmica e competitiva é o grande resultado das ações da Emater, pela integração ao mercado do setor produtivo rural e com a organização da agricultura familiar, dando sustentação à agroindústria. Em sintonia com a Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Governo do Estado de Minas Gerais, a empresa está presente em cerca de 800 municípios mineiros, atendendo a cerca de 350 mil produtores rurais, colocando em prática, em conjunto com as instituições públicas e privadas, um trabalho que se tornou referência nacional. Em uma parceria de sucesso, a Assessoria de Minas, a Assembleia de Minas recebe mensalmente a Feira de Agricultura Familiar da Emater, criando oportunidades para a exposição de produção agrícola e não agrícola mineira, gerando emprego e renda para famílias rurais e associações e cooperativas de artesãos. Minas Gerais precisa que a Emater permaneça ativa, atuante, dialogando com os pequenos produtores rurais e suas famílias, para que continuemos a enaltecer os seus próximos 75 anos de pioneirismo, desenvolvimento, extensão e inovação tecnológica para o setor agropecuário mineiro. Muito obrigado a todos pela presença e que Deus proteja vida longa para a nossa Emater. Muito obrigado a todos. Nós vamos ouvir agora o senhor Haroldo Vieira, que vai apresentar a música Terra Tombada, de Chitãozinho e Chororó. Em nome do primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, e do deputado Carlos Henrique, aproveitamos esse momento para agradecer ao senhor Haroldo Vieira pela brilhante participação nessa solenidade. Terra Tombada. Eu gostaria de falar algumas palavras aqui. Hoje estou realizando minha vida um grande sonho, que era poder homenagear o homem do campo e a mulher do campo, a razão de ser da Emater. E também dizer que são guerreiros, né, que trabalham de sol a sol, para que em nossas mesas não falte o pão nosso de cada dia. Estou muito emocionado, obrigado. É calor do mês de agosto, é meados de estação, vejo sobras de queimada, fumaça no espigão.
lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha num quarto verde dos campos, a grande cama vermelha, onde o farto da semente faz brotar de suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Terra tombada é criança, deitada num berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Lá na fonte ao pé da serra é o seio do sertão. A água, leite da terra alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas a terra dorme segura, pois nos dará para o ano um novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Também minha alma, ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Você acompanhou aqui pela TV Assembleia, reunião especial em homenagem aos 70